2 sacos de dormir. Foi o que minha mãe tirou do armário do corredor do tipo barato, com dinossauros de desenho animado estampados no tecido, que cheiravam a porão úmido e naftalina. Ela não os entregou nas minhas mãos. Ela os jogou. Um caiu aos pés do meu filho de 6 anos. O outro caiu no chão ao lado da minha filha de 4 anos, que o pegou e abraçou como se fosse um presente, porque ela simplesmente ainda não entendia. Minha irmã observou a cena do batente da porta do quarto de hóspedes, apoiada com uma mão, e deu um sorriso irônico. Deveriam ter reservado um hotel. Eu contei até 3. Eu sempre conto até 3. Deixe-me voltar 2 horas no tempo, porque você precisa entender onde nós fomos parar naquela noite. Dirigimos 2 horas e meia de Tver a Dimitrov. Ignat tirou o dia de folga do trabalho. Eu tirei o dia de folga. Makar vestia seu suéter de ano novo, o verde, com um pequeno servo no peito que ele mesmo tinha escolhido no Auchan, porque disse que o servo parecia sério. A gata dormiu 40 minutos depois de sairmos, agarrada ao coelho de pelúcia que ela arrasta para todo lugar, e só acordou quando viramos na entrada de Cascalho, perguntando se a vovó tinha biscoitos. No porta-malas, eu tinha uma torta, de maçã, feita do zero, seguindo a receita do meu pai, aquela com manteiga queimada e uma pitada de noz moscada, cujo segredo, ele dizia, ninguém descobre até que mereça. Ele me ensinou a fazer, lá quando eu tinha 14 anos, em pé num banquinho porque não alcançava a bancada da cozinha. Eu a preparava em todo o ano novo desde que ele morreu. 4 tortas. 4 anos. Eu também tinha trazido uma toalha de mesa, de linho cor de marfim, com bordas recortadas. Eu a encomendei 3 semanas antes porque mamãe havia mencionado que a dela tinha uma mancha. 4.600 rublos. Eu não pensei nesses milhares. Eu nunca pensava em dinheiro. Ignat carregou as malas. Eu carreguei a torta. Makar carregou a sacola de presente com a toalha de mesa dentro. A gata carregou seu coelho. Nós 4 estávamos na varanda, carregados como pessoas chegando a um lugar ao qual pertenciam. A porta estava destrancada. Sempre fica quando Karina chega primeiro. Lá dentro, a casa cheirava a carne assada da mamãe, aquela que ela começa a preparar ao meio-dia e que enche todo o andar de baixo com um calor que parece uma mão quente pousada nas suas costas. Casacos nos ganchos perto da porta. A jaqueta vermelha de Karina. A jaqueta rosa da filha dela, Milana. O moletom de dinossauro do filho dela, Matvei. O cardigã cinza da mamãe. 5 casacos. 5 ganchos. Pendurei nossas coisas no corrimão da escada. Não havia espaço. A porta do quarto de hóspedes estava fechada. Milana e Matvei já estavam lá dentro, dando risadinhas, se instalando. Sapatos alinhados perto da cama. Malas abertas. O iPad de Matvei carregando na mesa de cabeceira. Eles estavam lá desde terça-feira. Mamãe saiu da cozinha, enxugando as mãos num pano de prato. Sorriu. Me deu um beijo no rosto. Aí está a minha menina. Ah, você trouxe a torta. Coloque na mesa, querida. Ela pegou a gata no colo e a jogou levemente para o alto. Meu raio de sol. Depois a colocou no chão e se virou de volta para a cozinha. Karina! A Yaroslava chegou. Karina saiu do quarto de hóspedes de calça de moletom e uma blusa com a palavra feliz escrita no peito. Nenhum abraço. Ela olhou para a torta e disse, você ainda faz a receita do papai? Eu nunca consigo acertar a massa. Ela nunca tinha tentado. O jantar foi normal. Carne assada, legumes, baguete fresca da padaria. 11 pessoas ao redor da mesa que a mamãe tinha comprado em 1994, o ano em que o papai comprou esta casa com uma hipoteca militar e um aperto de mão. A mamãe fez um brinde, agradeceu a Deus pela família, pela saúde, pela comida. Ela não mencionou a toalha de mesa que eu havia estendido 1 hora antes, enquanto ela me observava em silêncio. Depois do jantar, eu lavei a louça. Karina enxugou um prato, depois disse que suas costas estavam doendo e foi se sentar no sofá. Mamãe disse, deixe ela descansar, querida. Ela teve uma semana difícil. Karina estava tendo uma semana difícil desde 2019. Eram 8h30 quando as crianças começaram a cair de sono. Os olhos de Makar faziam o que sempre fazem semicerrados, lutando contra o sono, orgulhoso demais para admitir que estava cansado. A gata já dormia no sofá abraçada ao seu coelho, com um sapato fora do pé.
Encontrei a mamãe no corredor. Mãe, devo arrumar as camas para o Macar e a Agatha no quarto de hóspedes? Posso colocar luz no chão lá com uns cobertores? Ou, ela me deu um sorriso, aquele que via a vida toda, mas que, até aquele momento, nunca tinha tido um nome. Quente na superfície, fechado por dentro. Uma porta pintada para parecer real, mas trancada por dentro. Ah, querida, os filhos da Karina já se acomodaram lá. Você sabe como a Milana é se a gente a incomodar. Ela não vai dormir de jeito nenhum. A mão dela pousou no meu antebraço. Apertou. Seus filhos são verdadeiros guerreiros. Eles vão achar que é uma aventura. Então ela abriu o armário do corredor. 2 sacos de dormir. Estampa de dinossauro. Um nylon tão fino que dava para ver o chão através dele. Cheiravam a porão, umidade e esquecimento. O cheiro das coisas que ninguém verifica há anos. Ela os jogou no chão da sala de estar. Um caiu perto dos pés de Macar. Ele olhou para o saco, mas não o pegou. Ele apenas ficou ali, com os braços estendidos ao longo do corpo, observando o meu rosto. 6 anos de idade, e ele já conseguia ler a atmosfera do ambiente melhor do que qualquer um ali. Agatha pegou o dela, abraçou-o. É para mim, mamãe? Karina se encostou no batente da porta do quarto de hóspedes. Braços cruzados. Aquele meio sorriso. Deveriam ter reservado um hotel. Eu contei. Casacos nos ganchos. 5. Nenhum nosso. Fotos na lareira. 7. Eu estava em uma no fundo, segurando um bolo no aniversário de 30 anos da Karina. Passos de onde eu estava até a porta da frente. 14. A torta ainda estava na mesa. Intacta. A toalha de mesa estava sob a louça suja. Ajoelhei-me. Fiquei na altura dos olhos de Macar. Depois, de Agatha. Juntem suas coisas, crianças. Eu sussurrei. Nós vamos em uma aventura de verdade. Ignat não fez perguntas. Ele leu meu rosto e começou a agir. Malas do corrimão. O coelho de Agatha do sofá. O casaco de Macar da cadeira onde eu o havia jogado porque não havia ganchos sobrando. 4 malas. Uma caixa com a torta. Uma sacola de presente agora vazia. Prendi Agatha na cadeirinha do carro. Ela já estava dormindo pela metade, ainda segurando o saco de dormir de dinossauro. Ignat carregou Macar, que ficou completamente em silêncio, aquele tipo de silêncio que as crianças de 6 anos têm quando entendem algo que ainda não deveriam entender. A mamãe apareceu na porta, a luz da varanda nas costas dela, braços ao longo do corpo. Yaroslava, não faça drama. É só por uma noite. Eu não me virei. Falei em direção ao para-brisa, mas alto o suficiente para que me ouvissem da varanda. Nunca foi só por uma noite, mãe. 23:07. Eu olho para o relógio porque eu conto as coisas. Postes de luz na saída do bairro. 9. Placas de pare antes da rodovia. 2. Minutos até Dimitrov desaparecer no espelho retrovisor. 4. Minha mãe ficou na porta, observando minhas luzes traseiras até eu virar a esquina. Ela não veio atrás de nós. Ela nunca vinha atrás de nós. Você já foi embora de um lugar ao qual passou a vida inteira tentando pertencer? Eu já. E vou te contar uma coisa que ninguém te avisa. Não parece liberdade. Ainda não. Parece matemática. Uma matemática fria e simples. O tipo que você faz no escuro, a 110 km/h, enquanto seus filhos dormem no banco de trás, seu marido dirige em silêncio, e você fica lá somando cada rublo, cada jantar, cada viagem, cada torta que você assou com a receita do seu falecido pai, e você percebe que o total nunca seria suficiente, porque você nunca foi aquela que eles levavam em conta. A torta ainda estava entre os meus pés. Eu não a tinha levado para dentro quando saímos, só peguei as crianças e as malas, e esqueci que a caixa estava na varanda, até Ignat pegar, lá em silêncio, e colocá-la no chão do banco do passageiro. E lá estava eu, a 110 km/h na rodovia M10, perto da meia-noite, e o carro inteiro cheirava a manteiga queimada e noz moscada. As mãos do meu pai tinham esse cheiro. Não sempre, a maior parte do tempo, ele cheirava a óleo de motor e ao chiclete de menta que mastigava depois do almoço, mas nas manhãs de festa, ele cheirava a manteiga queimada, porque começava a fazer a torta às 6 da manhã e recusava a ajuda de qualquer pessoa, exceto a minha. A casa não se sustenta sozinha, garota, ele dizia, enquanto eu media a farinha em pé no banquinho. Ele não estava falando da torta.
Ele estava falando de tudo o filtro do aquecedor que ele trocava a cada 3 meses, as calhas que ele limpava em outubro, os boletos da hipoteca que ele preenchia à mão porque não confiava em débito automático. Ele queria dizer que alguém tem que fazer o trabalho que ninguém vê. E se esse alguém é você, não espere uma festa em sua homenagem. Ele nunca teve uma festa. Ele teve câncer de pâncreas aos 53 anos e morreu aos 57. E a última coisa que ele me disse no quarto da clínica de cuidados paliativos em Tver foi: cuide da casa, Yaroslava. Ele não quis dizer o prédio. Ele quis dizer as pessoas dentro dele. Eu tinha 25 anos. Eu era higienista dental há 2 anos. Eu ganhava 85 mil rublos por mês e dirigia um Kia Rio Velho com um amassado no para-choque traseiro por ter batido numa caixa de correio dando ré. 3 semanas após o funeral, a mamãe ligou. Ela não chorou. Essa era a essência da minha mãe, ela guardava suas lágrimas para uma plateia. No telefone comigo, ela era estritamente profissional, mas embrulhada em doçura, como uma conta escondida dentro de um cartão de aniversário. Querida, estou um pouco confusa com o extrato do banco sobre a hipoteca. Seu pai sempre cuidou disso, e os números não parecem certos para mim. Você pode vir dar uma olhada? Dirigi até Dimitrov naquele sábado. Sentei-me à mesa da cozinha, à mesma mesa, as mesmas cadeiras, a toalha de mesa com a mancha que eu substituiria 4 anos depois, e abri a pasta que ela tinha colocado lá. A hipoteca era de 85 mil rublos por mês. Papai tinha refinanciado em 2018 para pegar dinheiro vivo para o telhado, o que prolongou o empréstimo por mais 15 anos. A renda da mamãe, aposentadoria mais meio período como administradora na Igreja da Intercessão. Total, cerca de 45 mil rublos por mês. Depois de pagar as contas, as compras do mercado e o plano de saúde privado que o papai mantinha, faltavam cerca de 40 mil rublos todo mês. Eu fiz as contas em um guardanapo. Literalmente em um guardanapo. A tinta vazou e deixou uma mancha azul na mesa da mamãe que ela limpou na manhã seguinte, sem dizer nada. E a Karina? Eu perguntei. O rosto da mamãe fez o que sempre fazia quando eu mencionava a Karina e dinheiro na mesma frase. Ficou suave, paciente, como se eu tivesse pedido a uma criança para levantar uma geladeira. Querida, sua irmã está passando por um divórcio. Ela mal consegue se manter de pé. Eu não posso jogar isso nas costas dela. O divórcio da Karina tinha 3 meses. O casamento da Karina durou 4 anos. O hábito da Karina de começar coisas e não terminar, las durava a vida toda. Mas eu não disse nada disso. Eu disse: vou configurar no débito automático. Ignat, meu namorado na época, não marido, ainda estava sentado no sofá do meu apartamento quando cheguei em casa. Eu contei a ele. Ele abaixou a tela do notebook e olhou para mim do jeito que ele olha para logs de servidor quando algo não bate. Você tem certeza disso? Ela é minha mãe, Ignat. O que você quer que eu faça? Deixe que ela perca a casa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: você deveria ser a filha dela, não a conta bancária. Eu me lembro dessa frase. Eu me lembro porque, na época, eu não ouvi. Não de verdade. Ela entrou por um ouvido e foi guardada em algum lugar no fundo do meu cérebro, atrás do dever, atrás da culpa, atrás do som do meu pai dizendo: cuide da casa. Eu não a encontraria de novo até 4 anos depois. O livro caixa cresceu como crescem as ervas daninhas lentamente e depois por toda parte. Mês 6. A mamãe ligou sobre o plano de saúde. O plano corporativo do papai acabou após a morte dele, e ela precisava de um bom plano privado para não ficar na fila dos postos de saúde públicos. A mensalidade, 15 mil rublos. Eu adicionei isso aos débitos automáticos. Ignat me observou fazer isso e não disse nada, o que foi mais alto do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Mês 14. A mamãe ligou às 9 da noite. Querida, está tão frio aqui. Não sei o que fazer. Liguei para os técnicos. Instalação de emergência de um novo aquecedor. 180 mil rublos. Coloquei isso no meu cartão de crédito e paguei em 5 meses. Karina mandou uma mensagem de texto naquela noite. Graças a Deus a mamãe está bem. 8 palavras e um emoji. Custo, 0 rublos. Mês 20. O divórcio da Karina foi finalizado. Ela conseguiu a guarda da Milana e do Matvei e morava em um apartamento de 2 quartos em Khimki que a mamãe descreveu como temporário.
Milana fazia ginástica, frequentava desde os 4 anos. Adorava. Mostrava um talento real. Galina me ligou. Yaroslava, meu solzinho, eu odeio te pedir isso, mas a mensalidade da escola de esportes é de 12.000 rublos por mês, e a Karina simplesmente não tem como pagar agora. Você poderia ajudar? Só até ela se reerguer. Só até ela se reerguer. Essa frase poderia ter sido a autobiografia da Karina. Acessei o portal dos pais do clube de ginástica e cadastrei meu cartão. Débito automático. Mais uma linha na planilha que eu mantinha no meu celular não por ressentimento, eu dizia a mim mesma, mas por responsabilidade. Eu precisava saber o que eu podia pagar. Ano 3. O telhado começou a vazar. Não de forma dramática, apenas uma mancha crescendo lentamente no teto do corredor do 2º andar, como um hematoma que não curava. Orçamento do empreiteiro. 600.000 rublos para demolir tudo e colocar telhas novas. Dei um adiantamento de 150.000 rublos. Vadim, o empreiteiro, estava programado para começar os trabalhos na primeira segunda-feira após os feriados. Naquele mesmo ano, Ignat e eu planejávamos reformar nossa cozinha em Tver. Bancadas novas, iluminação melhor. Makar tinha 4 anos e vivia batendo a cabeça nos puxadores dos armários que ficavam muito para fora. Nós adiamos. Ano que vem, eu disse. Nós vínhamos dizendo ano que vem há 2 anos. Eu mantinha a planilha atualizada. Às vezes eu a abria à noite, quando as crianças já dormiam, rolando as linhas como quem lê um diário que ninguém pediu para você escrever. Hipoteca, seguro, aquecedor, ginástica, reforma da cozinha da mamãe, azulejos, conserto de eletrodomésticos. O jardineiro naquele verão em que a mamãe travou as costas. Ignat parou atrás de mim uma vez enquanto eu olhava para a tela. Colocou a mão no meu ombro. Nós enviamos mais dinheiro para sua mãe do que economizamos para a faculdade das crianças. Eu bloqueei o celular. Só mais um ano. Só mais um ano. A oração universal das pessoas que pagam por amor em parcelas. Eu tinha 9 anos a primeira vez que entendi meu lugar na família. Não com palavras, crianças de 9 anos não têm palavras para isso. Com um sentimento. O tipo que você carrega no corpo antes que o cérebro aprenda a nomeá-lo. Papai estava no hospital. Primeira suspeita de câncer, encontraram algo num exame. Precisava de uma biópsia. Mantiveram ele lá à noite. Mamãe fez uma mala para a Karina. Mochila rosa, o cachorro de pelúcia, o cobertor favorito dela. Ligou para a tia Zóia vir buscá-la. A Karina fica assustada quando as coisas são incertas, a mamãe disse, fechando a mala. Ela precisa estar em um lugar seguro. Eu estava parada no corredor, segurando minha própria mochila. Era azul e o zíper estava quebrado. Eu a havia arrumado sozinha. Pijama, escova de dentes, um livro. E eu? A mamãe olhou para mim, não com maldade, mas do jeito que você olha para um móvel no qual você confia para ficar onde o colocou. Você é a minha garota forte, Yaroslava. Você dá um jeito. Tia Zóia chegou. Levou a Karina. A casa ficou silenciosa, daquele jeito que as casas ficam quando todo mundo que importa foi embora e a pessoa que ficou não tem certeza se conta. Mamãe foi para o hospital. Eu tranquei a porta da frente. Apaguei as luzes do andar de baixo. Caminhei 3 quarteirões até a casa da Antonina Ivanovna no escuro. Porque esse era o plano, a Antonina Ivanovna cuidaria de mim até a mamãe voltar. 3 quarteirões. 100 postes de luz na rua Sadovaia. A escuridão de novembro. A calçada estava rachada em 2 lugares, e eu pulei as 2 rachaduras porque as tinha memorizado no caminho para a escola. Toquei a campainha da Antonina Ivanovna e contei até 10 enquanto esperava. Eu não chorei. Eu contei até 10 e não chorei. Antonina Ivanovna abriu a porta de roupão. Oh, querida, entre, entre. Ela me fez chocolate quente com mini marshmallows. Sentei-me à mesa da cozinha dela e bebi. E não chorei. Contei os marshmallows em vez disso. 7. Naquela noite eu aprendi. A Karina é salva. Yaroslava dá um jeito. 20 anos depois, eu ainda estava dando um jeito. Os números só ficaram maiores. E a caminhada mais longa. E a escuridão era a mesma. As placas da rodovia passavam rapidamente. Tver, 60 quilômetros. Makar murmurou algo dormindo e ficou quieto novamente. A respiração da Agata era lenta e profunda, o que significava que ela estava num sono pesado.
Ignat olhou para mim. Você está bem? Meus olhos arderam. Não eram lágrimas, ou não exatamente lágrimas. Era mais como se algo atrás dos meus olhos estivesse empurrando, tentando sair. E eu continuava empurrando de volta, do jeito que empurrava as coisas de volta desde os meus 9 anos, em pé na varanda da Antonina Ivanovna, contando marshmallows. Eu tinha 9 anos, Ignat. Eu tinha 9 anos e eu dei um jeito. Eu venho dando um jeito desde então. Ele não disse nada. Esticou o braço pelo console do carro. Eu segurei a mão dele. Apertei uma vez. Essa foi toda a conversa. Foi o suficiente. Mas dar um jeito foi a única coisa que a minha mãe sempre me viu fazer. E eu tinha confundido ser necessária com ser amada. Aqui está o que você precisa entender sobre a minha irmã. A Karina não é cruel. Ela simplesmente nunca precisou ser outra coisa. Ela foi o primeiro bebê, o bebê milagre. Se você acreditasse nas histórias da minha mãe, 19 horas de trabalho de parto, cordão umbilical enrolado no pescoço de emergência, 6 dias na UTI neonatal. A mamãe contava essa história em todas as festas, em todos os aniversários, em todas as reuniões de família onde houvesse alguém novo ouvindo. Eu quase a perdi, ela dizia, com uma mão no peito, os olhos brilhando. Deus a devolveu para mim. A Karina ficava lá sentada, absorvendo aquilo como luz do sol, e eu ficava lá sentada fazendo as contas. Eu nasci 3 anos depois, 7 horas de trabalho de parto, sem complicações. Ninguém contava a história do meu nascimento no jantar. Não havia uma para contar. A Karina era a frágil. A Karina era a sensível. A Karina precisava ser protegida, apoiada, blindada de um mundo que aparentemente era muito afiado para ela. E eu era a forte. A palavra exata da mamãe, forte, como se fosse um presente que ela tivesse me dado, em vez de um emprego que ela tivesse me arrumado. Então, quando o primeiro casamento da Karina terminou após 4 anos, o marido a pegou estourando cartões de crédito em roupas que ela usou uma vez, e viagens que ela postou, mas não podia pagar. A mamãe disse. Ela casou muito jovem. Ela não se conhecia ainda. Quando a Karina perdeu seu primeiro emprego na clínica veterinária 6 meses depois, faltou alegando doença 11 vezes em 2 meses. E depois disse ao gerente que o trabalho era tóxico. A mamãe disse, ela é sensível, Yaroslava. Nem todo mundo é feito do mesmo material que você. Quando a Karina perdeu seu segundo emprego na cafeteria, simplesmente parou de aparecer numa quarta-feira e nunca mais voltou. A mamãe disse, ela ainda está processando o divórcio. Dê um tempo a ela. Quando a Karina perdeu seu terceiro emprego digitando dados em uma seguradora, pediu demissão após 3 semanas porque achava que era humilhante para ela. A mamãe disse, ela precisa encontrar a paixão dela. Quando ela encontrar a coisa certa, ela vai desabrochar. 4 empregos em 4 anos. Eu mantinha a contagem. Não de propósito, eu sou uma contadora. Eu conto tudo, mas esses números viviam numa coluna diferente da dos pagamentos da hipoteca. A coluna da Karina não tinha o símbolo de rublos. Tinha desculpas perfeitamente alinhadas, uma para cada fracasso, todas embrulhadas para presente pela nossa mãe. Enquanto isso, eu trabalhava 5 dias por semana no consultório odontológico em Tver, turnos de 8 horas. Minhas mãos nas bocas de estranhos, raspando tártaro de molares, explicando técnicas de uso do fio dental para pessoas que não usariam fio dental. Eu levava meu almoço de casa, sanduíche de peru, uma maçã, uma barra de cereal 350 rublos por dia. Eu calculei uma vez. Eu dirigia o Kia com 150 mil quilômetros rodados, porque Ignat e eu concordamos que um carro novo podia esperar até o fundo para a faculdade das crianças atingir um certo número, um número que continuávamos adiando por causa de uma planilha no meu celular que não tinha nada a ver com faculdade. A Karina, durante esse mesmo período, postava stories no Instagram todo domingo. Brunch com mimosas, unhas recém-feitas, uma vela que custava mais que o meu orçamento de almoço para a semana inteira. Legenda: domingo de autocuidado. A conta dela tinha 400 seguidores. A mamãe era um deles. A mamãe curtia cada postagem. A mamãe nunca perguntou quem estava pagando pelos domingos de autocuidado da Karina. A mamãe nunca perguntou porque a mamãe não queria que a resposta fosse a mesma pessoa que estava pagando por todo o resto. 7 meses antes dos sacos de dormir, eu paguei pela reforma da cozinha da mamãe. Não uma remodelação completa, bancadas novas, azulejos na parede,
Ferragens novas nos armários, 400.000 rublos no total. Eu encontrei o empreiteiro, escolhi os materiais, dirigi até Dimitrov numa terça-feira e gastei 3 dias das minhas férias supervisionando a instalação. Ignat tirou dias de folga para ficar com as crianças. Eu dormi no sofá. O quarto de hóspedes estava com as caixas antigas da Karina, que ninguém tirava de lá há 2 anos. Eu mesma apliquei o rejunte nos azulejos. O empreiteiro estava atrasado e o azulejista não poderia voltar até quinta-feira. Então assisti a um vídeo no YouTube e fiz tudo de joelhos, com uma espátula de borracha e um balde de argamassa. Minhas costas doeram por uma semana. A Karina chegou no dia em que terminou. No sábado à tarde, ela entrou na cozinha, deu um suspiro maravilhado, pegou o celular e tirou 9 fotos de ângulos diferentes. 9. Eu ainda estava lá, limpando resíduos de argamassa da bancada, e contei cada clique da câmera dela. Naquela noite, ela postou a melhor foto. A cozinha brilhava à luz da tarde entrando pela janela, a chaleira de cobre da mamãe na bancada nova, os azulejos brancos limpinhos atrás do fogão. Legenda: a transformação da cozinha da mamãe. Tão grata por ela manter esta casa linda para todos nós. Casar de família, abençoada, 47 curtidas. Comentários: sua mãe é incrível, metas de família. Esse azulejo é maravilhoso. Um comentário da mamãe: minha linda casa para minhas lindas meninas. Minha linda casa. Não a Yaroslava fez isso. Não minha filha passou as férias de joelhos aplicando rejunte. Apenas minha linda casa, como se tivesse acontecido por conta própria, como se as casas se sustentassem sozinhas. Eu estava sentada no meu carro na entrada da garagem quando o post apareceu na minha tela, ainda com argamassa embaixo das unhas. Eu contei até 10, o dia da festa, o dia dos sacos de dormir. Mas antes dos sacos de dormir, teve o jantar. 11 pessoas ao redor da mesa. A mamãe na ponta, a Karina à sua direita, Milana e Matvei perto da Karina, Yaroslava e Wei. Do outro lado, entre Ignat e Makar, a gata numa cadeirinha infantil no canto. Tio Boris, tia Zoya, a amiga da mamãe da igreja, Tamara, cujo marido havia falecido naquela primavera e que a mamãe insistiu que precisava estar com a família. A mesa estava arrumada com a toalha marfim que eu tinha comprado. A comida foi servida nas travessas que o papai costumava carregar da cozinha, aquelas com a borda com estampa azul, que a mamãe dizia serem boas demais para o dia a dia. A carne assada era da mamãe. Os legumes eram da tia Zoya. As baguetes eram da padaria. A torta era a minha, a receita do papai. A mamãe se levantou. Ergueu o copo chá doce. Ela não bebia álcool, fato que ela mencionava em todas as reuniões como se fosse uma conquista espiritual. Eu quero dizer o quanto sou grata por esta família. Ela começou, a controladora sorridente em seu auge, a voz quente, os olhos encontrando cada pessoa à mesa, parando tempo suficiente para fazer cada um se sentir visto. Pela tia Zoya e tio Boris, que tem sido nossa rocha. Por Tamara, nós amamos você, você é da família. Pelos meus lindos netos, que fazem tudo valer a pena. Ela se virou para a Karina. O rosto dela suavizou em algo que parecia ternura, mas que funcionava como estratégia. E pela Karina, minha querida, eu tenho tanto orgulho do quão forte você foi este ano. Você teve um caminho difícil e continuou em frente. Isso exige coragem. A Karina enxugou o olho com o guardanapo. Ela estava usando um suéter novo, ainda com a etiqueta, o pequeno fio de plástico apontando para fora da gola, como um recibo que ninguém se importou em esconder. A mamãe se virou para mim por último, do jeito que você reconhece o garçom antes de pedir a conta. E Yaroslava, obrigada por estar sempre aqui. Não sempre nos sustentando, não sempre pagando as coisas. Não obrigada pelos mais de 5 milhões de rublos, o aquecedor, a cozinha, o seguro, a ginástica, a toalha de mesa na qual você está comendo agora. Apenas aqui, presente, no local, como uma cadeira. A mão de Ignat encontrou meu joelho por baixo da mesa. Apertou. Eu apertei de volta. 2 apertos, nosso código para eu sei, eu estou aqui. Depois do jantar, as crianças se espalharam. Milana e Matvei reivindicaram o quarto de hóspedes como um forte porta fechada, risadinhas, o som de um iPad, passando um desenho animado através das paredes. Makar sentou-se no chão da sala para montar um quebra-cabeça. A gata estava no sofá com seu coelho sapatos fora dos pés, faltando uma meia.
Eu lavei a louça, as bancadas que eu paguei, os azulejos que rejuntei de joelhos. A travessa com a borda azul que o papai carregava como um troféu, segurando com as duas mãos por baixo, gritando: prato quente, abram alas. Karina secou um prato, o colocou na bancada em vez de dentro do armário, e então, minhas costas estão me matando. Acho que dei mau jeito carregando a cadeirinha do Matvei, a mamãe, da sala. Oh, querida, sente-se. A Yaroslava dá um jeito. A Yaroslava dá um jeito. O lema da família no qual ninguém votou. Lavei o último prato. Limpei a bancada. Dobrei o pano de prato em 3, um hábito do consultório dentário, onde tudo é dobrado em 3. Trabalho limpo, preciso, invisível. Então fui procurar a mamãe sobre onde dormiríamos, porque eram 8h30 da noite e as minhas crianças estavam caindo de sono. E eu presumi, do jeito que sempre presumi, do jeito que fui treinada para presumir, que havia um lugar para nós em algum canto dessa casa. Encontrei-a no corredor e ela abriu o armário. Você já sabe o que saiu daquele armário. Você já sabe sobre os sacos de dormir de dinossauro, sobre o cheiro de porão, e a minha filha abraçando dela como se fosse um presente. Você já sabe sobre a Karina na porta, rindo. Você já sabe que contei 14 passos até a porta da frente. Mas eis o que você não sabe. Nos 5 segundos entre minha mãe abrir aquele armário e os sacos de dormir caírem no chão, eu olhei para a lareira. 7 fotos. A formatura da Karina no ensino médio, beca e capelo, o braço da mamãe ao redor dela, as duas sorridentes. O casamento da Karina vestido branco, flores, a superprodução. Karina e mamãe na praia, uma daquelas fotos na hora de ouro, onde todo mundo parece estar num filme. O primeiro aniversário da Milana. O batizado do Matvei. Uma foto de grupo do Ano Novo de 2 anos atrás, onde todos sorriem. E uma foto minha, no fundo, segurando um bolo no aniversário de 30 anos da Karina. Mal dá para ver o meu rosto atrás das velas. 7 fotos. Uma de mim segurando algo para outra pessoa. Eu as contei em 3 segundos. Eu passei a vida inteira contando coisas. Mas essa foi a primeira vez que os números me contaram uma história com a qual não pude argumentar. A minha mãe abriu o armário e algo se fechou dentro de mim. A chuva com neve começou em algum lugar perto de Clean, não do tipo dramático, mas fina e persistente. O tipo que faz os limpadores de para-brisa rangerem a cada 3 passadas e transforma a rodovia em um longo borrão de luzes vermelhas e vazio. Ignat dirigia. Eu sentei no banco do passageiro com as mãos no colo, as palmas para cima, como se estivesse esperando receber algo que não conseguia nomear. A torta ainda estava entre meus pés. O carro todo cheirava a manteiga queimada e noz moscada e a uma cozinha onde alguém um dia me amou sem condições. Makar e a gata estavam dormindo, a cabeça de Makar inclinada contra o vidro, embaçando-o a cada respiração. A gata estava presa em sua cadeirinha, com o saco de dormir de dinossauro embolado no seu colo. Ela o carregou para o carro como um cobertor. Eu não o tirei dela. Eu deveria ter tirado. Eu não tirei. Silêncio. Não o tipo zangado. Não o tipo em que alguém está esperando o outro falar primeiro. O tipo em que as duas pessoas sabem a mesma coisa e nenhuma precisa provar isso. A mão direita de Ignat soltou o volante e encontrou o console entre nós, com a palma virada para cima. Eu a segurei. Apertei uma vez. Ele apertou de volta. Essa foi toda a conversa por 50 quilômetros. Em algum lugar ao sul de Zavidovo, a gata se mexeu. A voz dela veio do banco de trás, meio adormecida, abafada pelo saco de dormir pressionado contra a sua bochecha. Mamãe, nós podemos ficar com o saco de dormir de dinossauro? Meu peito travou. Não foi dor, foi algo antes da dor. Do jeito que seu corpo se retesa meio segundo antes do impacto, quando seus músculos sabem o que está por vir, mas seu cérebro ainda não processou. Fiquei olhando para as placas de quilometragem. 104, 105, 106. Claro, meu bebê. Você pode ficar com ele. Ela fez um pequeno som, não uma palavra, apenas contentamento, e voltou a dormir. Eu não olhei para Ignat. Ele não olhou para mim. Os limpadores rangeram. 106, 107, 108. Um posto de gasolina perto de Konakovo. Ignat entrou lá sem me perguntar. Talvez ele precisasse de gasolina. Talvez ele precisasse que eu saísse do carro
antes que o que estava se acumulando atrás dos meus olhos encontrasse um jeito de sair. Já volto, eu disse, e caminhei pelo estacionamento na neve derretida sem casaco. O banheiro estava vazio. Luz fluorescente daquele tipo azul esbranquiçado que faz todo mundo parecer que está acordado há 3 dias. Um espelho sobre a pia, com manchas de água, o dispensador de papel toalha pela metade. A torneira pingava em um ritmo que eu contei sem querer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu olhei para mim mesma. Eu ainda usava os brincos de pérola que eu tinha colocado 6 horas antes, enquanto estava diante do espelho do meu quarto em Tiver, virando a cabeça da esquerda para a direita, garantindo que estivessem retos. Meus brincos bonitos, os que eu usava para minha mãe. Aqueles que diziam, eu me esforcei, eu vim. Por favor, repare em mim. E ali em pé sob aquela luz fluorescente, com neve derretida no cabelo, argamassa ainda ligeiramente visível sob a unha do meu polegar, por causa de uma reforma de cozinha que os seguidores do Instagram da minha mãe achavam que tinha acontecido por mágica, eu vi. 29 anos de idade, higienista dental, mãe de 2 filhos, em pé num banheiro de posto de gasolina na véspera de Ano Novo, porque minha própria mãe deu aos meus filhos sacos de dormir no chão e à minha irmã uma cama. E eu havia passado toda a minha vida adulta tentando ganhar um lugar em uma mesa que nunca foi posta para mim. Não porque a mesa estivesse cheia, mas porque eu nunca estive na lista de convidados. E o pior, Macar, meu menino quieto, sério e observador que não tocou no seu saco de dormir, que ficou em pé com as mãos coladas ao corpo, observando o meu rosto aprendendo, absorvendo a lição do mesmo jeito que eu a absorvi aos 9 anos de idade na varanda da Antonina Ivanovna. Algumas pessoas na família são salvas e outras pessoas dão um jeito. Eu estava ensinando o meu filho a contar até 10 e não chorar. Eu tirei os brincos. Sem drama, só alcancei as orelhas. Desatei o esquerdo, depois o direito. Segurei-os na palma da mão por um segundo 2 pequenas pérolas, mornas por causa da minha pele. Então as coloquei na beirada da pia, ao lado do dispensador de sabão, e saí. Eu não olhei para trás. Eram brincos de 4.000 rublos de uma liquidação num shopping center. Eles não eram o ponto principal. O ponto principal era que eu vinha me enfeitando para uma mulher que só olhava para mim quando precisava que algo fosse carregado. De volta ao carro, Ignat tinha deixado o motor ligado. O aquecedor estava ligado. Ele olhou para as minhas orelhas nuas agora e não disse nada. Ele sabia. O Ignat sempre sabia. Ele esteve esperando por 4 anos para que eu o alcançasse naquilo que ele me disse, no sofá do meu apartamento na noite em que configurei o primeiro débito automático. Você deveria ser a filha dela, não a conta bancária. Eu ouvi isso agora. Com 4 anos de atraso no estacionamento de um posto de gasolina em Konakovo, com a neve derretida no meu rosto e os meus filhos dormindo no banco de trás, eu finalmente ouvi. Tver, 35 quilômetros. A rodovia estava vazia. A chuva virou neblina. Macar murmurou algo sobre o servo e ficou quieto. A respiração da Agata era lenta e profunda, o saco de dormir subindo e descendo em seu colo como uma pequena maré. Casa. 1h30 da manhã. Nossa casa. Pequena, 3 quartos, um banheiro, uma cozinha com puxadores de armário que sobressaem muito e uma bancada que nós sempre dizíamos que íamos substituir no ano que vem. Mas cada interruptor funcionava porque Ignatius consertava. Cada parede era da cor que nós escolhemos juntos. Cada quarto tinha uma cama de verdade, para cada pessoa que vivia lá. Ignat carregou o Macar. Eu carreguei a Agata. Coloquei os 2 na cama. O quarto deles, os travesseiros deles, os cobertores deles que não cheiravam ao porão de ninguém. Sentei-me na beira da cama do Macar. Ele abriu um olho. Nós estamos em casa? Sim, bebê. Nós estamos em casa. Ele fechou o olho. Dormiu em 2 segundos. Seguro. Do jeito que as crianças dormem quando sabem exatamente onde estão e a quem pertencem. Eu fui para a cozinha. Abri meu celular. Abri a planilha. O número lá no fundo. 5.662.000 rublos. Eu fiquei olhando para ele do jeito que você encara a conta depois de uma refeição que não pediu e não gostou. Então eu fechei a planilha e abri o aplicativo do banco. Eu não dormi naquela noite, mas, pela primeira vez em 4 anos, eu sabia exatamente o que ia fazer de manhã.
Primeiros dias de janeiro. O resto da Rússia estava terminando a salada Olivier e assistindo a velhas comédias na TV. Eu estava sentada na mesa da cozinha em Tver, com uma xícara de café, um notebook e meu celular, prestes a desmontar os andaimes invisíveis que eu havia construído debaixo da vida da minha mãe por 4 anos. Ignati estava no fogão fazendo panquecas. Makar e Agata estavam no chão da sala assistindo a velhos desenhos soviéticos, discutindo sobre quem era maior, o Cheburashka ou o lobo. Sons normais de manhã. A manteiga estalando na panela, a voz da Agata subindo para o tom que ela atinge quando tem certeza que está certa, a cafeteira gorgolejando as últimas gotas. Eu abri o notebook. Abri o aplicativo do banco. A tela de débito automático carregou com 4 transferências recorrentes listadas em fileiras perfeitas, cada uma com uma data, um valor e um destinatário que eu vinha carregando como uma bagagem que ninguém me pediu para despachar. A higienista dental em mim assumiu o controle metódica, precisa, um dente de cada vez. Transferência recorrente, 85 mil rublos por mês. Destinatário, Hipoteca Galina Petrovna, Dimitrov. Ativo desde março, há 4 anos, 48 pagamentos concluídos. Total transferido, 4.080.000 rublos. Cancelar. Confirmar. Tem certeza? Sim. Feito. 4 anos de pagamentos desapareceram em 12 segundos. A tela foi atualizada. A linha sumiu como se nunca tivesse existido. A casa em Dimitrov ainda não sabia, mas a terra debaixo dela tinha acabado de se mover. Ligação telefônica. Disquei o número da provedora do plano de saúde da mamãe e esperei 3 minutos com uma música de espera, algo meio jazz e otimista, o tipo de música que não sabe do que é trilha sonora. Gostaria de me retirar como responsável financeira pela apólice de Galina Petrovna. Posso perguntar o motivo da alteração? Mudança de circunstâncias. Vou processar isso agora. A próxima mensalidade será cobrada diretamente da titular da apólice. Obrigada. 15.000 rublos por mês. 36 meses de pagamentos. 540.000 rublos no total. A mulher no telefone não sabia que tinha acabado de entregar à minha mãe uma conta cuja existência ela desconhecia. Mensagem de texto. Eu digitei com os polegares enquanto Makar gritava lá da sala que o lobo com certeza era maior que a lebre. Vadim, preciso cancelar o projeto do telhado. Por favor, reembolse o adiantamento na minha conta. Desculpe pelo aviso em cima da hora. Vadim respondeu em 8 minutos. Tudo bem, Yaroslava. Apenas uma mudança de planos. Entendido. O reembolso será processado em 3 a 5 dias úteis. Adiantamento de 150.000 rublos voltando. Projeto de 600.000 sumiu. A lona no telhado da mamãe aguentaria até o final do inverno. Provavelmente. E se não aguentasse bem, telhados não se sustentam sozinhos também. Portal dos pais da ginástica. Login. Conta. Milana. 8 anos. Forma de pagamento. Yaroslava. Visa final 4.471. Status do débito automático. Ativo. Remover forma de pagamento. Confirmar. 12.000 rublos por mês. 26 meses de pagamentos. 312.000 rublos em mensalidades de ginástica para a minha sobrinha, pagas por uma tia cujos próprios filhos nunca tinham feito sequer uma aula, porque o orçamento não esticava até lá. 4 cancelamentos. Eu contei do mesmo jeito que conto tudo, não porque eu queria, mas porque meu cérebro não permite não contar. 4. Total mensal removido. 112.000 rublos. Total único recuperado. 150.000 rublos. Investimento total na minha vida sendo invisível. 5.662.000 rublos. Fechei o notebook. Coloquei minhas mãos espalmadas na mesa com as palmas para baixo desta vez, não abertas e esperando, como estavam no carro na noite passada. Retas, aterradas, terminadas. Ignati deslizou um prato de panquecas na minha frente. Sentou-se do outro lado da mesa. O rosto dele estava calmo, mas os olhos dele faziam o que sempre fazem quando ele tenta muito não dizer algo que queria dizer há 4 anos. Você está bem? Eu cancelei tudo. A hipoteca, o seguro de saúde, o projeto do telhado com o Vadim, a ginástica da Milana. Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Eu contei. Bom, não tem certeza. Não, talvez devêssemos conversar primeiro. Não e a sua mãe?
Apenas bom. O peso exato de um homem que estava na beira deste momento desde a noite em que configurei o primeiro débito automático no sofá do meu apartamento e que me amava o suficiente para me deixar chegar até aqui no meu próprio tempo. Ela vai ligar, eu disse. E eu não vou atender, ó Isai. A gata correu para a cozinha, com o coelho embaixo de um braço. Papai, podemos pôr chantilly nas panquecas? Ignati olhou para mim. Eu olhei para ele. Chantilly num dia de manhã. Nossa cozinha, nossas panquecas. Nossos filhos pedindo por uma coisinha e conseguindo sem uma reunião de comitê, ou uma chantagem emocional, ou um brinde, onde eles seriam agradecidos por último. Pega o frasco na geladeira, meu bebê, o Ignati disse. A gata deu um grito e saiu correndo. Macar apareceu na porta. Eu também quero. Normal. Comum. Nosso. Eu fiz mais uma coisa naquela manhã. Não um cancelamento, uma precaução. Abri a planilha no meu celular. 4 anos de transferências alinhadas linha por linha. Hipoteca, seguro, aquecedor, cozinha, ginástica, azulejos, jardineiro, conserto de eletrodomésticos, cada rublo documentado, cada data registrada, cada pagamento confirmado com o número de transação. Eu tirei print da tela de todos eles. Salvei numa pasta no meu celular. Eu dei um nome à pasta, Provas, não para o tribunal, não para as redes sociais, não para as senhoras da igreja, ou para a tia Zóia, ou qualquer pessoa que um dia perguntasse o que aconteceu com a família no ano novo. Apenas para mim, para o momento e ele estava chegando, eu já podia sentir-se acumulando como o clima no radar em que alguém me olharia nos olhos e diria que eu não tinha feito o suficiente. O telefone não tocou naquele dia, nem no sábado. Ninguém ligou. O sistema ainda funcionava pelos vapores da inércia. O último pagamento já tinha sido processado. O próximo ainda não tinha vencido. A vida da minha mãe ainda estava de pé, mas a fundação tinha sido removida silenciosamente e ela ainda não sabia. Tocou no domingo, e então não parou mais. Domingo de manhã, eu estava passando fio dental nos dentes do Macar. Ele odeia fio dental, se contorce como se eu estivesse fazendo uma cirurgia, mas eu sou higienista dental, e meus filhos terão gengivas limpas nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Meu celular vibrou na bancada do banheiro. Mamãe, eu deixei tocar. Macar olhou para mim, com o fio ainda entre os molares. Vovó, fica parado, amigão. Quase acabando. O celular parou e depois começou de novo. Terminei os dentes do Macar, lavei o fio dental, lavei minhas mãos e peguei o celular. Um recado na caixa postal. Eu o ouvi enquanto Macar corria para o andar de baixo para encontrar o Ignati. Oi, querida. É a mamãe. Voz doce, quente, a controladora sorridente na sua voltagem máxima, a voz que ela usa na igreja, no mercado, no jantar de feriado, quando está dizendo a todo mundo o quanto é grata. Eu percebi algo estranho no banco. Eles disseram que houve um atraso no pagamento. Tenho certeza que é apenas um bug. Pode me ligar quando tiver um tempinho? Amo você. Um bug. Ela achou que 4 anos de trabalho invisível eram um bug. Eu coloquei o telefone de volta na bancada. Não liguei de volta. Segunda-feira. 4 ligações da mamãe. 2 mensagens. A primeira mensagem, às 9h14 da manhã, Yaroslava. O banco ligou de novo. Algo sobre a hipoteca? Eu não entendo dessas coisas. Você sabe. Me ligue, por favor. Eu não entendo dessas coisas. Elas entendia muito bem quando o papai estava vivo. Elas entendeu perfeitamente bem quando abriu aquela pasta na mesa da cozinha, me mostrou os números e esperou eu me oferecer. Ela entendia exatamente o suficiente para saber o que pedir, e exatamente o mínimo para nunca ter que dizer um obrigada. A segunda mensagem, às 14h47. Querida, você está recebendo as minhas mensagens? Eu estava recebendo todas elas. Eu também estava passando por uma segunda-feira lotada no consultório dentário, 8 pacientes, 2 limpezas profundas, uma criança que mordeu o meu dedo durante a aplicação de flúor. Minhas mãos cheiravam a látex e menta. Meu celular tinha 4 ligações perdidas. Dirigi para casa, fiz o jantar, ajudei a Agatha com as letras, li 2 capítulos de um livro para o Macar e fui dormir. Depois, a Karina ligou. Não para mim, para o Ignati. O celular dele tocou às 20h52. Ele atendeu na cozinha enquanto eu guardava a louça. Oi, Karina. Eu podia ouvir a voz dela pelo alto-falante, não as palavras,
mas o tom, alto, irritado. A frequência em que a Karina opera quando algo que ela achava que era permanente descobre-se que exige esforço. Ignat a ouviu por cerca de 30 segundos. Então, eu vou avisar a Yaroslava. Ele desligou e olhou para mim. O pagamento da ginástica da Milana foi recusado. A Karina quer saber se você se esqueceu de atualizar seu cartão. Eu enxuguei as mãos no pano de prato e o dobrei em 3. Se eu me esqueci, não obrigada por pagar a ginástica da minha filha por 2 anos. Não, eu não sabia que você estava cobrindo isso. Nem mesmo está tudo bem? Apenas você esqueceu. Como se eu fosse uma máquina de refrigerantes que engoliu a moeda, e a única questão era qual botão apertar para consertar. O que você respondeu para ela? Eu perguntei. Eu falei que ia avisar você. E só. Isso é entre você e a sua família. Eu sou só o mensageiro. Uma pausa. Mas, se você quiser minha opinião, eu sei a sua opinião. Você a tem há 4 anos. Ele sorriu. Não um sorriso aberto àquele pequeno. Aquele que quer dizer. Até que, enfim, tirei um print do registro de chamadas do Ignat com a Karina. Adicionei à pasta. Provas. Terça-feira. As rachaduras se abriram. O recado de voz da mamãe, 10:22. A doçura ainda estava lá, mas mais fina agora, esticada sobre algo muito duro por baixo como pasta americana sobre um bolo que já está começando a esfarelar. Yaroslava, eu já liguei várias vezes e estou começando a me preocupar. A companhia de crédito imobiliário mandou uma carta. Disseram que o pagamento de janeiro não foi recebido. E o Vadim ligou sobre o telhado. Ele disse que o projeto foi cancelado. Querida, nós estamos com uma lona em cima da casa. A previsão do tempo diz que vai nevar na quinta. Ela pausou. Eu podia ouvir a respiração dela controlada, medida, o jeito que ela respira quando está tentando se recompor antes de entrar numa sala. Eu só preciso entender o que está acontecendo. Me ligue, por favor. O que está acontecendo, mãe, é que a pessoa invisível se tornou visível ao desaparecer. O que está acontecendo é que você está de pé numa casa que achava que se sustentava sozinha e as fundações acabaram de te mandar uma carta. Não liguei de volta na terça-feira à tarde. A Karina ligou para o Ignat de novo. Ele atendeu porque o Ignat atende o celular da mesma forma que aborda panes no servidor com calma, com diagnóstico, sem emoção. Oi, Karina. A voz dela estava mais alta desta vez. Eu estava perto o bastante para captar os fragmentos. A mamãe está surtando. A hipoteca. O que a Yaroslava está fazendo? Ela não pode simplesmente. Ignat esperou que a enxurrada parasse. E então, num tom nivelado. Talvez você devesse ajudá-la, então. Silêncio do outro lado da linha, o silêncio bem específico de alguém a quem nunca se pediu que carregasse nada e que não sabe qual é a sensação do peso. Isso não é. Eu não posso, Ignat. Estou passando por um momento muito difícil agora e... Eu entendo, mas a Yaroslava está ocupada. Ele desligou a chamada. Pôs o celular no balcão da cozinha. Voltou a encher a máquina de lavar louça. Eu o amei tanto naquele momento que quase esqueci de contar alguma coisa. A mensagem da Karina chegou 20 minutos depois, não para o Ignat, para mim, aquela que ela estava compondo desde o fim da ligação, cada palavra escolhida para dar um máximo de culpa e um mínimo de autoconsciência. Yaroslava, isso é muito injusto. Estou passando por um momento super difícil e você vai deixar a mamãe perder a casa? Depois de tudo que ela fez pela gente? Não acredito que você esteja sendo tão egoísta. Ligue para a mamãe. Li o texto 2 vezes. Na segunda vez, contei as palavras. 39 palavras. Em 39 palavras, a minha irmã conseguiu me chamar de egoísta por parar de fazer pagamentos que ela nem sabia que eu estava fazendo, em uma casa com a qual ela não havia contribuído com um único rublo, para uma mãe que deu o quarto de hóspedes aos filhos dela e o chão aos meus. Eu não respondi. Acrescentei o print na pasta. Quarta-feira. A cascata. Já não era apenas a mamãe. A controladora sorridente ativou sua rede não com a verdade, claro, não dizendo: a minha filha mais nova pagou a hipoteca secretamente por 4 anos, e parou. Isso exigiria reconhecer o livro-caixa invisível. E o ponto inteiro do livro-caixa invisível é que ninguém tivesse que se sentir em dívida. Não, ela disse a eles outra coisa, algo com o formato da verdade, mas oco por dentro. Tia Zóia ligou às 8h15 da manhã. Deixei cair na caixa postal. Yaroslava, docinho, aqui é a tia Zóia.
A sua mãe me ligou ontem à noite muito chateada. Disse que você está distante desde a festa de fim de ano e ela não sabe por quê. Ela está preocupada com você, querida. Dê uma ligada para ela, tá? Distante. Essa foi a palavra que a mamãe escolheu. Não a Yaroslava parou de financiar a minha vida inteira. Apenas distante. Como se eu não estivesse respondendo a umas mensagens. Como se isso fosse um problema de comunicação e não um problema de 5,5 milhões de rublos. O tio Boris ligou ao meio-dia. Não deixou recado na caixa postal, o que já foi uma bênção. Tamara da igreja ligou às 15h17. Tamara, que esteve no nosso jantar de comemoração. Tamara, que viu a minha mãe brindar a força da Karina e me agradecer por eu estar aqui. Tamara, que viu os meus filhos sem quarto e não disse nada. O recado de voz que ela deixou foi o que atingiu mais forte. Yaroslava, querida, sua mãe me ligou chorando. Ela disse que você abandonou a família. Eu não sei o que aconteceu entre vocês duas, mas eu conheço a sua mãe há 20 anos e aquela mulher te ama tanto. Ela só não sabe mostrar isso sempre. Por favor, liga para ela, meu docinho. A vida é muito curta para isso. Ela só não sabe mostrar isso sempre. O álibi universal das pessoas que nunca estiveram do lado de quem recebe as consequências. A Tamara tinha visto a minha mãe entregar sacos de dormir para os meus filhos e não disse nada. E agora estava me ligando para dizer que a minha mãe me ama. Do lado de fora, a matemática sempre parece diferente. Na noite de quarta-feira, a contagem estava em 198. Eu sei porque o celular registra o histórico das ligações, e eu fui rodando a lista enquanto a Agatha desenhava a mesa da cozinha e o Makar construía algo complicado de Lego no chão. 198 ligações. Mamãe, 47. Karina, 31. Tia Zóia, 8. Tio Boris, 3. Tamara, 5. Números que eu não reconhecia. Membros da igreja, provavelmente, 14. O resto eram repetições, tentativas novamente, recados de voz que faziam loop nas mesmas 3 mensagens. Volte, ligue para a sua mãe. Não seja egoísta. Nenhuma dessas 198 ligações incluía as palavras. O que aconteceu na véspera do feriado? Nenhuma pessoa perguntou por que eu fui embora às 11 da noite com 2 crianças. Ninguém perguntou sobre os sacos de dormir. Eles não queriam a resposta. A resposta exigiria que eles reorganizassem a história que eles contavam a si mesmos. Há décadas a história onde a Galina era uma mãe maravilhosa, a Karina era frágil e a Yaroslava era forte. A pessoa forte não vai embora. A forte dá um jeito. A forte não tem o direito de ficar magoada, porque ser magoada é o trabalho da Karina, e na família só tem orçamento para uma filha ferida. Quarta-feira à noite. O último recado de voz da Galina. O áudio em que a máscara caiu não toda, mas o suficiente para eu ver a fiação por debaixo. Yaroslava. Nada de querida, nada de meu amor. Apenas o meu nome, plano e duro. Preciso que você me retorne a ligação. Hoje. Isso não é uma brincadeira. A seguradora mandou uma carta algo sobre a alteração da apólice. A hipoteca está. Uma puxada de respiração. Recalculando a rota. Yaroslava, eu não posso perder essa casa. O seu pai ficaria. Ela parou. A gravação captou 2 segundos de silêncio antes da linha cair. O seu pai ficaria. Ela ia dizer com vergonha de você. Eu sabia daquilo da mesma forma que eu sabia que a manteiga queimada ia na massa antes da noz moscada. Da mesma forma que sabia que 14 passos separavam a sala da porta da frente. Do mesmo modo que sabia que 7 marshmallows flutuavam no chocolate quente que a Antonina Ivanovna fez para mim na noite em que andei 3 quarteirões no escuro aos 9 anos de idade porque a minha mãe me expulsou de casa e chamou aquilo de força. Mas eis o que a mamãe não sabia. O papai não teria vergonha. Papai, que trocava o filtro do aquecedor, que limpava as calhas, que assinava os cheques da hipoteca à mão, que ficava na cozinha às 6 da manhã amassando massa de torta e dizia: a casa não se sustenta sozinha, garota. O papai olharia para aquela planilha marcando 5.662.000 rublos e com certeza teria vergonha. Sim, só não de mim. Peguei o telefone, não para ligar para ela de volta, mas para enviar uma mensagem com apenas uma linha. Eu te encontro no sábado, só nós duas. Chocoladnitsa na Avenida Lenin, 10 da manhã. Não esperei pela resposta. Pus o celular virado para baixo no balcão.
Fui até a sala. Sentei no chão do lado do macar com as pecinhas de Lego. O que você está construindo? Uma casa, ele falou. Mas o telhado não para de cair. Eu o ajudei a consertar. Reconstruímos o telhado juntos, um bloco de cada vez. E dessa vez, ele segurou. Você teria atendido aquelas ligações? Ou deixaria tocar? Eu deixei tocar. Todas as 198. E vou te dizer uma coisa. O silêncio do meu lado foi o som mais estrondoso que aquela casa em Dimitrov ouviu em 4 anos. Cafeteria Chocoladnitsa na Avenida Lenin. Sábado de manhã, 9h43. 17 minutos adiantada, porque eu conto as coisas, e contadores sempre chegam cedo. Pedi um café puro, sentei na mesa do canto, perto da janela. Do lado de fora, a primeira neve verdadeira da estação começava a cair, não pesada ainda. Apenas o suficiente para polvilhar a calçada e fazer com que tudo parecesse que estava tentando recomeçar do zero. Coloquei minha bolsa no assento ao meu lado. Dentro, apenas uma pasta. 4 anos de extratos bancários, toda a transferência destacada com marca-texto amarelo 53 páginas. Eu as tinha contado 2 vezes. 4 sachês de açúcar no porta-copos, 2 guardanapos sob a xícara, uma pasta na minha bolsa. Eu não ensaiei o que ia dizer. Eu passei 20 anos ensaiando conversas com a minha mãe, escrevendo os roteiros no banho, editando-os no carro, aperfeiçoando-os à meia-noite. Nenhuma delas saiu do jeito que eu planejei, porque você não pode ensaiar com alguém que reescreve a cena enquanto você ainda está gravando. Por isso, desta vez, eu trouxe números. E os números não mudam de lugar sozinhos para fazer você se sentir culpada. Galina Petrovna chegou às 10h02. Roupa de igreja, num sábado blusa azul marinho, brincos de pérola, batom aplicado com a precisão de quem trata o próprio rosto como se fosse um comunicado à imprensa. Armadura disfarçada de elegância. Oi, minha querida. Fico tão feliz que você quis me ver. Fiquei doente de preocupação com você. Doente de preocupação comigo. Não a hipoteca. Não o dinheiro. A primeira jogada da controladora sorridente era reenquadrar a crise como preocupação pela outra pessoa. Eu peguei um chá de camomila para ela, coloquei-o entre nós duas, e então coloquei a pasta em cima da mesa. Sem drama. Só coloquei a mão dentro da bolsa, tirei e a coloquei do lado do porta-sachês de açúcar. De papelão pardo, com a aba amarela, a coisa mais cara daquela cafeteria. Mãe, você sabe o que é débito automático? A mão dela travou na xícara de chá. O quê? Eu abri a pasta. Primeira página. Pagamento da hipoteca. 85.000 rublos por mês. Eu configurei o pagamento 3 semanas depois de o papai morrer, 48 meses. Isso dá 4.080.000 rublos. Próxima página. Suplemento do plano de saúde. 15.000 rublos por mês por 36 meses. 540.000 rublos. Próxima. Troca do aquecedor a gás, 180.000 rublos. Reforma da cozinha bancada, parede, 3 dias das minhas férias, 400.000 rublos. A ginástica da Milana, 12.000 rublos por mês durante 26 meses, 312.000 rublos. Depósito inicial do telhado, 150.000 rublos. Fechei a pasta. Total, 5.662.000 rublos. Ao longo de 4 anos, os dedos da minha mãe estavam muito inertes sobre a xícara de chá, aquele tipo de quietude que exige muito esforço. A neve lá fora estava mais grossa agora. Yaroslava? Eu, o seu pai sempre. O pai dizia que a casa não se sustenta sozinha. Ele estava certo. Você só nunca reparou quem estava sustentando ela. Eu não sabia que era tanto. Ela disse, quase num sussurro. Você não perguntou. Ela tentou. A controladora sorridente não se rende sem antes tentar reiniciar o sistema. Querida, você está exagerando. Foi por uma noite. Os filhos da Karina já estavam acomodados. Nunca foi só uma noite, mãe. A pasta estava bem ali. Eu não precisava levantar a voz. Foi toda e qualquer noite em que eu paguei as suas contas e fingi que não era nada demais. Foi todo feriado em que a Karina chegava de mãos vazias e ganhava a coroa de princesa. E eu chegava lotada de coisas e ganhava o saco de dormir no chão. Isso não é justo. Eu amo as duas igual. Você deu o quarto de hóspedes para Karina. Você deu o saco de dormir no chão para os meus filhos. Para mim, você deu a hipoteca. A matemática foi toda sua, mãe. Não minha.
Ela abriu a boca, depois a fechou. Colocou as duas mãos espalmadas, viradas para baixo, na mesa, o mesmíssimo gesto que fiz na cozinha dias atrás, quando terminei de cancelar os débitos automáticos. Me perguntei se era genético, essa coisa que a gente faz com as mãos quando fica sem saídas. O que você quer que eu faça? Foi a voz mais miúda que eu já tinha escutado sair da boca dela. Quero que você saiba que era eu. Todo santo mês por 4 anos, era eu. Não um banco, não um bug no sistema, não o débito automático. Eu, a sua filha, aquela que você treinou para dar um jeito em tudo e depois esquecia de agradecer. Não vou deixar que você perca a casa, eu disse. O pai comprou essa casa, mas não serei mais a mulher invisível. Converse com a Karina, ou ela começa a contribuir financeiramente, ou você vende a casa e vai morar num lugar menor. Essas são as suas opções. Ela balançou a cabeça, assentindo o tipo de confirmação que indica que alguém precisa de tempo para refazer os cálculos. E na próxima vez que nós visitarmos a senhora, se visitarmos os meus filhos, ficarão numa cama, não em um saco de dormir. Numa cama. Eu me levantei. Deixei a pasta com os papéis na mesa. Yaroslava. Eu olhei para ela. Ela parecia menor do que eu me lembrava. Ou, talvez, eu estivesse finalmente com as costas eretas pela primeira vez. Obrigada, ela disse. Por tudo isso, 4 anos. Mais de 5,5 milhões de rublos. E o primeiro obrigada aconteceu num café depois que eu parei de pagar tudo. Acenei com a cabeça. Me virei. Saí. E não contei os passos até chegar na porta de saída. No carro, enquanto a neve derretia no para-brisa em listras lentas, liguei para o Ignat. Como foi? Acho que ela me escutou. Pela primeira vez na vida, acho que ela ouviu de verdade. Bom, Makar quer saber se a gente pode parar para tomar chocolate quente a caminho de casa. Diga a ele que sim. Diga a ele.com Marshmallows Extras. Naquele começo de noite, a neve parou. Uma camada branca e fina estava sob o quintal de casa o suficiente apenas para parecer nova. Fui até a varanda dos fundos e levei a caixa do site da Ozon que havia chegado. Makar e a gata vieram atrás de mim como se eu carregasse um tesouro. E eu estava carregando. Abri o pacote e tirei de lá 2 sacos de dormir verdadeiros, de acampamento, forrados de flanela, próprios para temperaturas abaixo de 0, verde floresta, com estrelinhas prateadas no tecido por dentro. Makar desenrolou o dele na varanda e entrou nele, subindo o zíper até o queixo. Esses não têm cheiro do porão da vovó. Eu ri uma risada de verdade, a primeira risada que veio de algum lugar abaixo do meu peito, do lugar em que as coisas foram espremidas com tanta força, por tanto tempo, que eu já nem me lembrava que havia espaço ali para outra coisa que não números e silêncio. Não, amor. Não tem o mesmo cheiro. A gata desenrolou o dela ali do lado, puxando o coelho junto para dentro. Mamãe, a gente vai acampar? Vamos, meu bebê. A gente vai acampar. Na primavera. Só nós 4. Não era metáfora. Um plano real. Um sábado em abril, num acampamento na beira do lago, assando marshmallows na fogueira. Sem torta para assar a quem nunca experimentava dela. Sem toalha de mesa de linho para forrar as mesas que nunca me deixaram lugar para sentar. Sem livro-caixa. Sem débito automático. Sem contagem. Ignat veio para fora com os chocolates quentes, 4 canecas, 4 marshmallows dentro de cada. A gata os contou, e eu a deixei, porque de vez em quando, fazer contagens é apenas uma alegria vestida de aritmética. Nós 4 nos sentamos na varanda, no frio, a neve no quintal brilhando por causa da lâmpada, abraçando a luz do jeito que as coisas boas abraçam você quando você se permite recebê-las. A casa em Dimitrov era maior, tinha 4 quartos. O de hóspedes tinha a lareira enfeitada com as fotos em que eu só aparecia uma vez lá no fundo, segurando o bolo da Karina. Mas, ali sentada na nossa varanda em Tver, olhando os meus filhos se enrolarem nos sacos de dormir que eles mesmos amaram, tomando chocolate quente e vendo a minha filha contar as balinhas de marshmallow uma a uma, eu finalmente entendi o que o meu pai tinha dito. A casa não se sustenta sozinha, garota. Mas você também não. Você também não. Em que ponto a lealdade com a sua família vira traição a você mesma? Eu encontrei a minha resposta às 11h07 da noite de um feriado de fim de ano, dirigindo pela estrada com 2 sacos de dormir no banco de trás e com a torta do meu pai nos meus pés. Mas eu acho que você já sabe a sua.
Eu acho que você já sabe dela faz tempo. A única diferença é que agora você sabe que é permitido dizer, lá em voz alta,